Sofia e hoje estamos começando mais um podcast Protagonistas do Futuro. Olá, meu nome é Dário, estamos entrevistando a tia Lu. Olá, me chamo Luciane, sou coordenadora aqui do Grupo Futuro Educacional do Fundamental 2 e Médio e também sou mãe. Tenho um casal de filhos, hoje eles já são adultos, e sou mãe também dessa garotada aí que eu acompanho todos os dias. Tenho algumas perguntas para falar para você. A primeira é: o que é ser mãe para você? O que é ser mãe para mim? Ser mãe, acho que é algo muito divino, é algo de Deus mesmo, você carregar um bebê na barriga, você gerar, você dar luz a esse bebê, cuidar, encaminhar. Então, ser mãe, eu acho que é algo muito divino, é algo que Deus confia a nós e eu acho que é o desafio mais difícil da nossa vida e também o mais prazeroso. Difícil por quê? Porque a gente tem a obrigação de cuidar, de criar, de direcionar esse filho para que ele tenha sucesso na vida, para que ele seja uma boa pessoa, para que ele seja uma pessoa de bem. E a gente poder também passar todo o amor que a gente sente, né? Então, tem um lado bom, né, que a gente curte ali, mas também tem um lado difícil que a gente se preocupa a todo momento com os nossos filhos, independente de serem crianças ou adultos. Essa preocupação que a gente carrega, ela vai estar sempre presente na nossa vida. Mas, na medida que eles crescem, a gente vai ficando mais confiantes, percebendo que a gente conseguiu direcionar eles direitinho. Ô tia, quais são os problemas de ser mãe? Os problemas de ser mãe? São muitos. Mas, assim, a gente aprende a lidar. Um dos primeiros problemas assim, que a gente enfrenta é quando um filho adoece. Quando o filho adoece, uma parte da gente não fica bem, assim, o coração fica muito machucado. Se a gente pudesse tirar aquela dor daquela criança e colocar na gente, a gente faria. Só quem é mãe sabe disso. Então, assim, é um dos primeiros problemas. E também, quando a gente percebe que o filho da gente não está bem, que ele começa a enfrentar alguns problemas, porque na medida que vocês crescem, vocês começam a amadurecer e com isso vem alguns problemas, vem a adolescência, vocês começam a sofrer por amor, a sofrer com relação às amizades também, e tudo isso não deixa de machucar uma mãe. Então, acho que um dos problemas, né, dos desafios da maternidade é isso, é a gente aprender a como lidar com essa dor e também ajudar vocês, porque se a gente pudesse, a gente tirava essa dor, arrancava e colocava na gente, mas a gente não pode fazer isso. O que foi mais desafiador na sua gravidez? Na minha gravidez, o que foi mais desafiador? Eu passei por vários desafios na minha gravidez. Com relação ao meu casamento e tudo, mas eu acho que a mudança no corpo é muito desafiador. Eu era muito jovem, eu tive minha primeira filha, eu tive um pouco antes de completar 18 anos, eu casei com 16 anos, então era muito jovem. E assim, quando a gente é muito jovem também, apesar de ser desafiador, mas a gente não consegue medir muito as dificuldades, né? Passei por várias dificuldades durante a minha gravidez, mas de certa forma foi uma gravidez tranquila. O maior desafio que eu passei foi que eu enjoei muito, muito durante toda a minha gravidez. Eu vomitava bastante, tudo que eu comia, nada parava no meu estômago e isso foi muito desafiador. Eu acho que foi o mais desafiador da gravidez da minha primeira filha, foi isso. Da segunda gravidez eu não tive enjoo nenhum. Foi uma gravidez muito tranquila, mas da primeira, esse foi o maior desafio. Quais foram as suas melhores memórias com seus filhos? As minhas melhores memórias... eu acho que da gestação é muito bom sentir o filho mexendo. Eu acho que é algo assim que fica marcado pelo resto da vida,
você sentir o bebê mexendo, crescendo ali. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. E também quando eu viajava com eles, né? Sempre que eu podia, sempre que eu tinha oportunidade, eu tentava ter esse momento especial com eles, porque eu sempre trabalhei muito e não tinha muito tempo de acompanhá-los, mas sempre que eu tinha oportunidade, eu buscava fazer uma viagem com eles e isso era muito gratificante. Como você descreve o seu amor por seus filhos? Eu acho que não existe, assim, na Terra, um amor maior do que o amor de mãe. Eu acho que não só o meu, mas o amor da minha mãe pelas filhas dela, o amor de qualquer mãe. O amor de mãe é algo que, maior que ele, só o amor de Deus. Então, assim, daí dá para você saber, né? Deus deu a vida por nós. E uma mãe também teria coragem de dar a vida pelo filho. Ô tia, qual foi o maior impacto em você e da vida dos seus filhos? O maior impacto meu na vida dos meus filhos, eu acredito que, assim, uma coisa que acalenta o meu coração é poder ver e saber que eu consegui direcionar eles muito bem, poder saber que eles se tornaram pessoas de bem, que eles são muito responsáveis, que eles hoje já adultos, minha filha tem 22 anos, meu filho fez 21, então eu olho para eles e eu sinto muita gratidão, porque eu consegui, apesar de todas as dificuldades, conseguir direcioná-los para que eles fossem pessoas de bem, pessoas responsáveis e que consigam ter bastante sucesso na vida. Como você descreveria o papel de ser mãe na atualidade? Como quando você levava seus filhos na escola, você sente saudade disso? Sinto saudade, mas eu acho que hoje, na atualidade, eu acredito muito que hoje, porque hoje eu acompanho vocês. Meus filhos estão grandes, mas hoje eu acompanho e eu considero todos como se fossem meus filhos, porque a gente vai se apegando ali e a gente cria um amor muito grande. Então, eu acredito que hoje a maternidade ainda é bem mais desafiadora, porque a gente tem uma geração que é bem mais frágil emocionalmente, que tudo eles sentem muito, eles sofrem muito, e isso é muito desafiador para uma mãe, né? Então, eu acho que a maternidade hoje ela é bem mais desafiadora. A gente tem, se a gente fosse colocar aqui, tem muitas coisas que fazem com que a maternidade seja mais desafiadora. Hoje, para você, até as gestações, existe algo que eu não sei se é alimentação, não sei o que faz com que as mães tenham dificuldade, elas tenham mais abortos, elas não consigam levar a gravidez adiante e tem uma dificuldade maior de engravidar, coisa que antes não se via, né, tão naturalmente, hoje acontece muito. Então, os desafios da maternidade, no geral, hoje, são bem maiores do que quando eu tive os meus filhos. E isso eu posso observar, eu posso ver. As mães têm muito mais dificuldade de lidar com os filhos, muitas vezes não sabem como lidar com as emoções dos filhos, às vezes os filhos estão um pouco mais revoltados e isso faz com que eles se percam um pouco. Os pais precisam trabalhar muito mais, se afastar muito mais e isso dificulta o relacionamento das mães com os filhos e acaba, de certa forma, afastando e nesse processo a gente percebe que muitas mães se perdem, né? Assim como os pais, e muitas vezes pedem ajuda para saber como lidar com os filhos nessa fase da pré-adolescência e adolescência. Os pais eles tentam compensar muito ali esse afastamento de ter que ficar muito ausente dos filhos, eles tentam compensar dando outras coisas e deixam de dar o que é mais importante, que muitas vezes era a única coisa que os filhos queriam, que era o amor, ali o carinho, a atenção, poder conversar com os pais. E isso tem dificultado a maternidade, né, a maternidade. Qual a sua preocupação no começo da gravidez e qual a sua
que acabou parando agora, nesses tempos? Tá. A minha preocupação no começo da gravidez é que eu não me sentia preparada, né, para ser mãe. Foi assim algo que veio de surpresa, eu não me preparei, aconteceu, já era casada, porém não estava preparada. Eu acredito que dificilmente a gente vai estar, por mais que a gente se prepare. E a maior preocupação é porque a partir do momento que você é mãe, que você coloca um filho no mundo, você gera uma responsabilidade pelo resto da sua vida, né? De criar, de cuidar, de direcionar. E isso, por mais que eles cresçam, a gente sempre vai ter aquela preocupação que não acabou ainda. Diminui um pouco, diminui, mas eu acredito que ela nunca acaba. Quando você estava grávida, como sua família reagiu? Te deram muito apoio? Deram muito apoio. Todo mundo ficou muito feliz. Eu fui de 5 irmãs, eu sou a do meio, então eu fui a que primeiro trouxe um neto para minha mãe. Então, assim, todo mundo ficou muito feliz, minhas irmãs, minha mãe, todo mundo ajudou a cuidar da minha filha, assim como do meu filho também. Então, eles foram muito bem acolhidos pela família, pelos dois lados da família, e são muito especiais, porque foram os primeiros netos. Ô tia, qual foi a forma do diálogo entre você e seus filhos? A forma de diálogo? Eu sempre que eu percebia que eles não estavam bem, eu sempre buscava conversar, eu sempre fui muito de aconselhar. Normalmente as mães, elas gostam de aconselhar os filhos, elas gostam de conversar, e eu sempre fui muito assim. Percebia que algo não estava bem, tentava conversar, muitas vezes eles não queriam se abrir, mas eu ia ali devagarzinho, insistindo, até que eu conseguia. Mas eu sempre fui muito de conversar, de direcionar, de não aceitar as coisas erradas. E sempre que eu percebia que eles poderiam estar indo para um lado que eu não gostaria que eles fossem, eu chamava para conversar e tentava direcionar o máximo possível. E também tive esse apoio da minha família. Quando você descobriu que estava grávida, como foi sua reação, mais ou menos assim? A minha reação... Deixa eu ver se eu lembro, né? Faz tempo. Mas quando eu descobri que estava grávida, a princípio eu fiquei assustada. Eu não queria ver aquele momento assim de negação, mas depois eu fiquei muito, muito feliz. Eu acho que da minha primeira gravidez, da minha filha, eu aceitei mais do que do segundo. Ela era muito pequena ainda e ela tinha 1 ano e 5 meses e eu já estava grávida do segundo. Então, eu fiquei muito desesperada, assim, com muito medo, porque eu estava com uma bebê e já estava, né, grávida de outro. Mas Deus, Ele sempre faz tudo certo e Ele sempre conduz para que as coisas dêem certo. E deu tudo muito certo, graças a Deus. Como você valoriza essa maternidade? Como eu valorizo? Eu sou muito grata. Eu acho que tudo que eu sou hoje, enquanto profissional também, para trabalhar com vocês, para trabalhar com os adolescentes, a forma como eu lido com cada um de vocês aqui na escola, eu acho que eu devo à maternidade, a forma como eu soube lidar com os meus filhos, a forma como minha mãe também soube lidar comigo e com as minhas irmãs, né? Então, assim, eu sou muito grata à maternidade. Seu papel de mãe, quando você estava grávida, né, foi muito, como eu posso dizer, desafiador para os seus filhos quando eles já começaram a amadurecer? Crescer mais? Sim, sempre foi desafiador. Na medida que vocês crescem, que os filhos crescem, as coisas ficam um pouco mais complicadas na mente de vocês, né? Tudo fica um pouco mais intenso, os hormônios começam a mexer muito com vocês e chega uma fase da vida de transformação que parece que vocês não conseguem se compreender,
vocês não conseguem entender o que vocês querem, quem vocês são, e vocês se sentem um pouco perdidos. Essa fase da vida, eu posso dizer que é um dos momentos mais difíceis para a mãe lidar com os filhos. Então, por isso que é importante você ter essa aproximação com seus filhos, buscar manter sempre essa conversa aberta, porque quando eles chegam nessa fase, você consegue dar o apoio maior para que eles consigam passar por essa fase. É uma fase que muitas vezes vocês se revoltam, passam a ter comportamentos um pouco mais agressivos, de chateação, e a gente tem que saber como lidar com tudo isso. Então, quando a gente tem essa proximidade com o filho, a gente consegue lidar com mais maturidade, lidar com mais leveza. Quando a gente não tem essa proximidade com os filhos, aí fica bem mais difícil. Ô tia, para você é importante apoio emocionalmente? Muito, muito, entendeu? É muito importante o apoio emocional que uma mãe dá ao filho. É muito importante transmitir o que você sente para o filho. Muitas vezes a gente dá a educação que a gente recebe dos nossos pais, e muitas vezes os nossos pais, a gente percebe que eles não são, pelo menos eles não demonstram ser tão amorosos, entendeu? Mas isso não significa que eles não gostem. Isso significa que eles não aprenderam a ser tão amorosos. Porém, muitas vezes o filho ele pensa que os pais não gostam, porque eles não conseguem demonstrar todo aquele amor, né? Mas nós, enquanto mães, a gente precisa aprender, independente do que a gente sente, a transmitir esse amor, essa confiança para os nossos filhos, porque é isso que vai fazer toda a diferença na vida deles. Demonstrar sempre que a gente está ali, independente de qualquer coisa, independente de não poder estar presente o tempo todo, mas que a gente está ali para o que der e vier. A gente está ali enquanto mãe, né, enquanto protetora, enquanto mulher. Bloco do nosso podcast, e muito obrigada pela sua participação, por que você passou na maternidade, e encerramos aqui o primeiro bloco. Espero que vocês gostaram desse bloco, e no próximo bloco espero que vocês esperem bastante do próximo, né? Tchau. E eu gostaria de agradecer, estou honrada em ter sido escolhida aqui para participar desse podcast especial do Dia das Mães. Muito obrigada a todos vocês. Olá, sou a Paula. Estamos começando o segundo bloco do podcast Protagonista do Futuro. Olá, eu sou a Maria e vamos dar início à entrevista com a tia Lu. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Rotina, tendo filhos assim, trabalhando e tudo mais. A minha rotina, tendo filho e trabalhando, hoje ela é bem mais tranquila, porque os meus filhos já são adultos, mas quando eles eram menores era bem mais complicado, porque eu trazia eles para a escola, voltava para casa, preparava o almoço. Então, assim, eu quase não via eles. Quando eu ia buscar eles na escola, era o momento que eu estava entrando para trabalhar, e eu só saía às 22 horas. Então, eu trabalhava à tarde e à noite. Então, eles cresceram meio que sem me ver. Nosso contato era quando eu chegava em casa à noite. Muitas vezes eles estavam dormindo, ou quando eu pegava eles pela manhã para arrumar e para levar para a escola. Então, assim, era bem puxado o final de semana, que a gente tinha ali um contato maior, e eu aproveitava para me dedicar um pouco mais a eles. Mas, graças a Deus, deu muito certo. Eu sempre tive o apoio da minha família, e eles se tornaram pessoas de bem, graças a Deus. Qual que é os sonhos da senhora antes da maternidade? Antes da maternidade? Eu tinha muitos sonhos. Só que, assim, muitas vezes a gente projeta algo na vida da gente
e nem sempre o nosso destino segue o que a gente projetou, né? Então, eu casei muito jovem, eu casei com 16 anos. Antes de completar os 18, minha filha nasceu, né? Eu já tive minha primeira filha 4 dias antes, na verdade, de completar 18 anos, ela nasceu. E com isso tudo muda, né? Muita coisa muda. Eu voltei a estudar, na verdade, depois que eles já estavam um pouco grandinhos ali. Aí eu voltei, fui fazer faculdade, aí fui investir um pouco na minha vida profissional, né? Foi um pouco aí atropelado. Como o seu primeiro filho nasceu? Como a senhora lidou com isso? Assim, tudo é um desafio, né? Quando a minha primeira filha nasceu, foi bem difícil desde a gestação, porque eu pensava que aqueles enjoos, tudo isso era coisa de novela, de filme. Eu era muito jovem e eu tive uma gravidez onde eu enjoei a gravidez inteira. Tudo que eu comia, eu vomitava. Tudo que eu comia, eu vomitava. Então, eu engordei o quê? 4 quilos na minha gravidez. Ou seja, eu perdi peso durante toda a gravidez porque eu não conseguia me alimentar bem. E quando a Juliana nasceu, minha filha mais velha, foi um desafio muito grande, porque, primeiro, ela não conseguia mamar. E ficou bem difícil, porque meus seios incharam bastante por conta do leite e tudo. Então, assim, foi bem difícil. Tudo foi muito novo e muito desafiador. E você vê aquela criança chorando demais, você muito cansada. Você tem que ficar tranquilo, porque mãe só dorme até o filho não nascer. Depois que o filho nasce, nunca mais você vai dormir igual você dormia antes. E isso o pessoal falava para mim, eu não acreditava, mas é verdade. Eu também gostaria de falar isso para as futuras mamães. Você vai dormir até enquanto você não tem filho. Depois que você tem filho, você nunca mais vai conseguir dormir tão bem, porque a preocupação com o filho, ela nunca acaba. Próxima pergunta. Como a senhora acha que é legal ou fundamental para educar uma criança? O que é legal ou fundamental? Olha, eu acho que estabelecer valores e princípios que você gostaria que seus filhos seguissem, eu acho que isso é primordial na educação de um filho hoje. Então, você pensar quem que você gostaria que seu filho fosse no futuro e você pensar quais os valores, quais os princípios que são necessários para se tornar uma pessoa como essa que você idealiza, que seu filho seja no futuro. E valores e princípios, quem consegue passar para as crianças são os pais, é a família. Então, hoje em dia, o que eu percebo? Os pais, eles estão muito ausentes, eles têm que trabalhar muito e acabam terceirizando essa parte. Os filhos ficam mais com os outros. Eu, graças a Deus, eu tive a sorte, porque meus filhos ficavam sempre com minha mãe e meu pai, e eles acabaram, de certa forma, passando os mesmos valores e princípios que eu tenho, que eu considero muito importante, que é a minha base para tudo. E, de certa forma, eu tive a sorte de conseguir passar isso para eles. Então, isso é muito importante. Valores, você estabelecer valores e princípios para você passar para os seus filhos. Isso vai fazer toda a diferença na vida deles. Sim. Hoje em dia, a senhora falou que seus filhos já são adultos, mas quando eles eram pequenos, a senhora considerava um sonho deles assim como um sonho seu? Sim, sim. Um pai e uma mãe, eles vão sempre querer que os filhos sejam felizes, né? Então, só que assim, nem todos os sonhos. Exemplo, meu filho tinha vontade de ser jogador de futebol. E passou daquela fase, depois ele queria ser piloto de Fórmula 1, Deus o livre. Então, assim, eu tentava tirar aquilo da cabeça dele, não, isso aí não dá, isso aí não dá. Mas a gente tem que ir conduzindo com muita sabedoria, né? Para que eles percebam que a gente está ali para apoiar,
Se for aquilo mesmo, a gente vai aceitar, mas sempre tentando fazer com que eles mantenham o pé no chão, né? Com que eles não sofram. Eu acho que é algo que a gente luta muito para fazer, é com que os filhos da gente não sofram. É tanto que meu filho escolheu ser militar, né? Ele hoje mora, inclusive, em Belém, e, a princípio, eu não queria de forma alguma, porque ele ia sofrer muito, e eu não queria que ele passasse por aquilo, mas ele queria muito, e depois eu percebi que seria bom para ele. Então, eu apoiei. E esse apoio fez toda a diferença, é tanto que ele conseguiu passar no processo, que ele se empenhou bastante, e hoje ele trabalha aí, mora em Belém já com 21 anos, e já está muito bem, graças a Deus. Na sua gravidez. É sempre importante apoiar os filhos nas suas decisões. Não importa, assim, importa na verdade, né, se é bom ou não, mas é sempre bom incentivar os filhos, né? Sim. E a senhora tem alguma coisa que a senhora se arrepende de não ter feito antes na maternidade? De não ter feito antes da maternidade? Na maternidade, a senhora não fez uma coisa. Que eu não fiz na maternidade. Que a senhora se arrepende hoje. Eu acho assim, que se eu pudesse ter tido mais tempo com eles, né, de ter passado mais tempo de qualidade com eles, só que eu também tinha que trabalhar e tinha que buscar, e eu acabei não passando tanto tempo com eles. Mas, na medida do possível, sempre que eu podia, eu estava ali com eles. Tudo o que eu fiz, e eu acredito que hoje os pais buscam ainda mais, é a gente tentar proporcionar aos filhos algo que a gente não teve. Então, eu lutei muito por isso, mas sempre tendo o pé muito no chão e sempre deixando eles cientes do que eles podiam e do que eles não podiam. E os pais hoje eu percebo que eles são bem mais assim. Eles querem dar para o filho o que não tiveram e muitas vezes acabam deixando de lado o principal, que é o amor, que é algo que os filhos, às vezes, eles só querem ter ali um momento de carinho, de dedicação, de afeto, né? Um pouco diferente da pergunta da Paula, a minha é ao contrário. A senhora se arrepende de alguma coisa que a senhora fez na gravidez? Que eu fiz na gravidez? Eu acho assim que eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada ali pelos meus filhos. Eu me doava mesmo, eu me dedicava. No momento que eu descobria que estava grávida, eu não queria aceitar que aquilo era verdade, porque era, de certa forma, um baque, porque eu não me preparei para nenhuma das duas gravidez. Então, eu passava por aquele momento de aceitação. Mas, passado o momento de aceitação, eu amava demais, eu aproveitava demais. O meu maior prazer que eu tinha na vida era de sentir o bebê mexendo na barriga, de sentir a barriga crescendo, e aquilo ali é algo que não tem preço. Eu acho que o que eu mais gostei nas minhas gravidez era de passar por esses momentos, de sentir o bebê mexendo. Gente, é muito bom, é muito bom. Depois da maternidade, a senhora teve algum sonho que foi realizado? Depois da maternidade? Vários sonhos, né? E depois que a gente é mãe, a maioria dos nossos sonhos são relacionados aos filhos, né? E um dos meus sonhos, assim, que eu considero que é algo que foi muito importante para mim e que valeu muito a pena tudo que eu passei na minha vida, é perceber que hoje meus filhos se tornaram pessoas de bem, né? Que são pessoas de sucesso, são pessoas que... Uma coisa que eu sempre tive muito medo, e eu acredito que a maioria das mães também tem. Sempre tive muito medo de morrer e deixar um filho desamparado. Eu pensava, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser dos meus filhos? Então, assim, sempre tive muito medo.
Hoje eu já sou bem mais tranquila. Por quê? Porque eles estão bem, estão criados, sabem se virar, viraram pessoas de bem. E eu acredito que esse é o meu maior sonho, era o maior sonho que eu tinha, que era de cumprir essa missão, porque não é fácil. A maternidade não é fácil, ela é muito desafiadora, mas ela ensina muito, ela nos ensina muito, principalmente sobre o amor. Uma última pergunta. O que a senhora daria para as outras mães que estão de primeira viagem? Para as mães de primeira viagem, o que eu daria? Um conselho, uma dica. Para elas se prepararem. A maternidade é muito gratificante, muito, muito mesmo. Assim, o coração da gente, na medida que ele se enche de alegria por ver aquela criança, por ver aquele rostinho ali que depende da gente, mas se preparem também, porque vocês terão muitos desafios, é muito desafiador. Só que a gente cresce muito. Eu acho que a maior escola do amor é a maternidade. Né? Então, é onde a gente é provado o tempo inteiro sobre o tamanho do amor da gente, é na maternidade. Então, é a escola do amor, é a maternidade. Encerrando o segundo bloco e desejamos à escola, a todo mundo, um feliz Dia das Mães para a tia Lu e para todas as mães, né, da escola, de Marabá. Muito obrigada, tia Lu, pela participação da senhora. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães também para todas as mães e muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de participar desse dia tão especial. Muito obrigada. Estamos de volta no terceiro bloco. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lara Marques. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e nós estamos hoje com a nossa ilustre coordenadora, tia Lu. Gente, tia Lu, uma coordenadora muito especial pra gente, né? Muito especial. Sempre cuida dos alunos, dos professores. Todos nós temos um carinho muito grande pela senhora. Verdade. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast especial Dia das Mães. Verdade. Falando nisso, né? Agora que a gente está entrevistando, né? Nós somos do Fundamental 2. Sou aluna do 9º ano. E eu do 8º ano. E nós vamos fazer algumas perguntas para a tia Lu, né? Sobre como é que funciona a sua vida, tanto de coordenadora como de mãe também, né? Então, aproveitando, né, que eu estou fazendo essa pergunta já, então responde pra gente como você lida, né, com a questão de ser mãe e ser coordenadora ao mesmo tempo. Hoje já é bem mais tranquilo, porque assim, hoje os meus filhos estão adultos. A minha filha mais velha, ela tem 22 anos, já vai fazer 23, o outro já fez 21, já mora em outra cidade também, então hoje é bem mais tranquilo. Mas, quando eles eram menores, era bem mais complicado, mas eu sempre tive a ajuda da minha família, a ajuda da minha mãe, que sempre ajudou a cuidar deles desde quando eles eram pequenos e conseguiu aí transmitir todos os valores e princípios que eu também carrego. Então, assim, hoje está bem mais tranquilo de lidar. E o bom é que, pela experiência que eu tive com os meus filhos, hoje eu consigo também trabalhar com vocês assim de uma forma eu tenho vocês também como os meus filhos, né? Então, eu acabo sendo mãe de vocês, o que hoje eu não tenho mais os meus filhos pequenos, eu acabo trazendo isso aí para mim e consigo lidar muito bem com vocês. É um prazer, na verdade, estar aqui com vocês. É algo assim que me satisfaz muito. Eu acho que eu acabo matando a saudade. Fala nisso, tia Lu, tem algo que a senhora aprendeu na maternidade e que a senhora leva isso para a vida profissional como coordenadora? Tem sim. Até conversei agora há pouco com os meninos. Vocês passam por uma fase da vida, e como eu acompanho vocês no Fundamental 2 e no ensino médio, é a fase assim onde vocês estão se transformando. E, em muitos momentos, vocês
não sabem, por conta dos hormônios, toda essa transformação, vocês ficam meio que perdidos. E vocês muitas vezes tendem a ficar mais tristes, não conseguem entender o que vocês estão sentindo, não conseguem entender o que vocês são, o que vocês querem ser. E esse momento faz com que vocês acabem tendo comportamentos diferentes. E muitas vezes nem os pais sabem como lidar com vocês nesse momento. Então, como eu já passei por isso, por essa fase, acompanhei os meus filhos, e é uma fase que a gente tem que ter muita sabedoria, muita paciência, eu consigo trazer isso para a minha vida profissional e consigo ter essa conversa com vocês, esse direcionamento. Tanto que sempre que um estudante está triste, está passando por problema, eles me procuram para conversar e eu consigo ir ali conduzindo, porque eu já passei por isso, eu já vivenciei com os meus 2 filhos, uma menina e um menino, então eu tenho aí as 2 experiências e isso eu acredito que me ajudou muito na minha vida profissional. O amor que eu tinha, a forma como eu conduzi com eles, eu tento trazer e colocar o mesmo amor com vocês. A gente percebe, né, esse amor que ela tem pela gente. Inclusive, eu, por exemplo, nossa, gente, eu amo a Tia Lu. Tia Lu é uma coordenadora maravilhosa. Entrei ano passado, né? E quando eu entrei aqui no colégio, me falaram tão bem da Tia Lu, disseram que quando ela entrou aqui no Colégio Futuro, né, foi assim uma mudança enorme. E aproveitando isso, né, como é que você resume a questão de ser mãe? E também, eu ia repetir a mesma pergunta, gente. Enfim, assim, como você resumiria ser mãe em algumas palavras? Ser mãe é ser amor. É ser amor, é ser compreensão, é ser também fiel, ser duro em alguns momentos, porque a gente precisa também, porque não é só o amor que constrói, em alguns momentos você vai precisar ter um pouco mais de firmeza, mas o amor, ele resume tudo, porque quando você ama, você consegue passar por todas as fases e conseguir entregar o melhor de si, né? Então, eu acho que ser mãe é ser amor. Ah, que lindo. É muito bonito o que a senhora acabou de dizer. E, Tia Lu, por falar nisso, o que a senhora enxerga a rede de apoio para as mães? O que a senhora acha que falta, que as pessoas não estão dando devido apoio, as mães ficam muito sobrecarregadas e acabam até desenvolvendo alguns problemas psicológicos? O que a senhora acredita? No que falta para melhorar? O que tem a melhorar? Com relação à rede de apoios para as mães, assim, ser mãe já é uma grande responsabilidade. E muitas vezes a mãe ela assume várias outras, principalmente nos dias de hoje. Além de ser mãe, de cuidar do filho, muitas vezes ela tem que trabalhar fora. Além de trabalhar fora, ela tem que trabalhar em casa. E o que é difícil? Nem sempre quem está ali do lado, que é o esposo, que poderia dar todo o apoio, não consegue compreender. Mas eu acredito que hoje a gente tem muita informação sobre isso e hoje eu acredito que comparado com o meu tempo, hoje eu vejo os homens mais sensíveis por esse lado. Eu percebo que eles conseguem perceber a carga que uma mãe carrega, o sofrimento emocional também, porque quando a gente tem filho, principalmente quando eles são pequenos, a gente passa por alguns momentos de sofrimento emocional, principalmente quando a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento dos nossos filhos, quando eles adoecem, quando eles choram, e principalmente no início da maternidade. É um momento muito difícil. A mãe passa por várias transformações e tem que lidar com aquele bebê muito pequeno, que depende muito dela, e ela também precisa de um apoio emocional. Eu acredito que poderia ser trabalhado, poderia ser desenvolvido, nesse período, um apoio emocional para as mães, porque é o período que
Algumas mães até adoecem psicologicamente, tem um momento ali de depressão. Então, acredito que até o serviço público poderia oferecer esse apoio para as mães, não só quando o bebê nasce, principalmente quando o bebê nasce, mas em todo o momento ali da gestação. É um momento de transformação, é um momento que mexe muito com o emocional da gente e a mãe sofre, ela está muito feliz, ela está muito alegre, porém ela também sente muito, são muitos pensamentos, são muitos sentimentos que se confundem. E quando ela se depara com o bebê no colo, que ele chora, e o cansaço e tudo, isso mexe muito, Principalmente muito as mães de primeira viagem, né? as mães de primeira viagem. E você acha que aqui no Colégio Futuro, né, tendo psicóloga, inclusive, né, no nosso Colégio Futuro tem preparação aqui como uma psicóloga, também tem a senhora, né, que também ajuda muito a questão assim da gente conseguir se expressar com palavras, às vezes que a gente não consegue se expressar com a nossa mãe, com o nosso pai. E tendo você aqui como coordenadora, né, a gente consegue se abrir. Você acha que o Colégio Futuro ele tem essa base que consegue fazer com que os alunos se expressem ainda mais a questão dos sentimentos que não conseguem se expressar com as mães? Sim. Eu acho assim que o futuro ele está saindo assim na frente com relação também ao apoio psicológico, mas as coordenações, o que a gente percebe? Vou falar um pouco de mim. Por eu ter passado por essa experiência com os meus filhos, eu acho que é algo que eu não percebo que eu me dou tanto, mas todo mundo fala que eu me dou bastante, que eu consigo tocar o coração de vocês e vocês gostam muito de mim. Mas por quê? Porque eu faço com muito amor. Então, muitas vezes vocês, por passar, muitas vezes vocês estão passando por alguns problemas, às vezes em casa, às vezes emocional com um coleguinha aqui, mas vocês não conseguem ou não têm a liberdade de se abrir com os pais, de se abrir com sua própria mãe. Vocês me procuram, Tia Lu, eu precisava tanto conversar com você. Aí sentam ali comigo, aí começam a conversar e começam ali a se abrir. E vão ouvir. Aí, na medida que eu vou ouvindo, eu vou conduzindo, né? Vou tendo aquela conversa, vou tentando ajudar como uma mãe mesmo, como eu gostaria que minha mãe fizesse comigo, como eu fiz com os meus filhos, e eu percebo que isso faz muita diferença. Passando por isso, né, eu percebendo que eu consegui ajudar aquele estudante, muitas vezes é algo simples, mas tudo na cabeça de vocês é muito intenso. Então, às vezes, uma coisinha simples para a gente faz com que vocês sofram muito e vocês não sabem como lidar com aquele sentimento. Então, uma simples conversa entre a gente faz com que as coisas mudem, com as coisas se resolvam. E quando a gente percebe, quando eu percebo que eu preciso dar esse alerta para os pais e tudo, aí muitas vezes eu encaminho também para a psicóloga, para a Anaílza, às vezes eu entro em contato com os pais, com os responsáveis, mas sempre deixando vocês cientes que a gente precisa dar aquele passo, que os pais precisam ter ciência. Mas muitas vezes é algo simples e a gente já resolve por aqui. Você já sai bem melhor, bem mais aliviado daquele problema que você fazia ser gigantesco e, na verdade, era uma coisinha pequenininha. Verdade. E, Tia Lu, agora eu vou fazer uma pergunta muito importante. Que conselho a senhora daria para as mães que estão se preparando para gerar um filho? Se preparem, né? Se preparem, porque quando a gente quer ter um filho, ou a gente idealiza, a gente só idealiza o lado bom, a parte boa. Né? A gente nunca pensa que o filho vai adoecer, nunca pensa que a gente também vai sofrer, vai passar por grandes transformações. Muitas vezes, quando vem um filho, o casamento tende a não ficar tão legal, quando você não tem um companheiro que te apoia. E, assim, a gente precisa se preparar, emocionalmente, principalmente. E uma das coisas mais difíceis é quando a gente vê o nosso filho sofrer. Isso vai acontecer
o resto da vida. A gente precisa entender que isso também é necessário para o crescimento dele. Mas é fácil para a gente aceitar isso? Não é fácil. Cada vez que a gente vê um filho sofrendo, é como se estivesse enfiando uma faca no coração da gente. Isso dói muito, é o que eu falei para os meninos. Se a gente pudesse, a gente arrancava aquela dor e colocava na gente. Senhor, faz comigo, mas não faz com meu filho, né? Não quero ver ele sofrendo. Aí vocês veem aquela fase que se apaixonam. Ai, meu Deus, sofre demais. Isso acaba com a gente. Se a gente pudesse ali acabar com aquele sofrimento, aquela dor que vocês sentem por não saber o que vocês estão sentindo de verdade, qual que é o sentimento. Então, a gente tenta estar ali do lado, ajudando, conversando, mas muitas vezes vocês não ouvem, né? Muitas vezes não querem ouvir o que a mãe fala, e isso acontece muito. Aí tem que errar, né? Às vezes tem que quebrar a cara para poder aprender com o próprio erro. Isso vai fazer com que vocês sofram. A gente sofre junto, mas faz parte, é o processo. Então, quer ser mãe? Se prepara, porque não são só flores. É maravilhoso, é muito bom, mas você também vai passar por muitos momentos de sofrimento. O caminho é longo e difícil. Mas verdade. É gratificante No também. final Com sempre certeza. vale a pena. Durante todo o percurso, ser mãe é assim. Você passa por um momento aqui difícil, depois outro muito alegre, então você está o tempo todo. A alegria muito. Verdade. Mas a gente... É uma missão que a gente recebe por Deus e que a gente tem que levar até o final. Né? Nossa, foi lindo essas palavras. Eu simplesmente amei participar desse podcast, entrevistando a nossa coordenadora Lu, uma pessoa muito especial. E é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Então já fiquem as dicas aí, né? Você aí que já é mãe ou que quer ser mãe, fiquem atentos na dica da tia Lu, que ela já é experiente, porque além de ser mãe, coordenadora, então tem muito trabalho. E desde já agradeço a todos vocês que estão nos vendo aqui. Então aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não perca nenhum podcast nosso, né? Muito obrigado também. Eu queria agradecer por ter participado. E uma honra entrevistar a nossa coordenadora. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, um abraço.